profeta Isaías. Vamos abrir no capítulo 43. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 21, de forma responsiva. Isaías 43, verso 14 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei no caminho do deserto, e rios do meio. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que agora vamos ouvir, que será exposta, que o Espírito do Senhor esteja atuando na vida do pregador, na vida daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, que haja também uma profunda ação do Teu Espírito para que saiamos daqui refletindo, meditando sobre essa mensagem, que possamos tomá-la como ânimo, como força, como encorajamento para a nossa caminhada, não só ainda nos dias, poucos dias que faltam para terminarmos esse ano, mas para os próximos dias do novo ano. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Provavelmente você já deve ter ouvido aquela frase, ou então até mesmo pela pronunciado, né? Quem vive de passado é museu. É interessante que às vezes a gente ou já ouviu essa frase de alguém, porque nós estamos lembrando coisas que aconteceram, que sucederam lá atrás, né, na nossa vida, ou então a gente já disse isso para alguém. E é interessante que às vezes a gente usa essa frase em um tom meio jocoso, em um tom meio de desprezo, né? Ah, você está recordando isso aí? Quem vive de passado é museu. Quantas vezes eu ouvi isso? E os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama ouvem isso. Que a gente fica contabilizando os títulos lá atrás. O último grande título nacional foi em 2011. Nós já temos aí praticamente o quê? 13 anos sem um título, né? De grandeza nacional. Aí a gente fala, não, mas nossa história é bonita. A gente tem uma história, porque o clube que entrou para a história, o cenário nacional em defesa das minorias, em defesa dos negros, né? E a gente começa a citar um monte de coisa, mas aí tem gente que fala assim, principalmente torcedor do Flamengo, mas quem vive do passado é museu. Não há nenhum problema em você revisitar o passado. Não há nenhum problema em você lembrar de conquistas, de vitórias, de tempos bons obtidos lá atrás. E quando eu digo lá atrás, não estou falando de um lá atrás ontem, de um lá atrás antes de ontem. Eu estou falando de um lá atrás tão distante, de muito tempo. Não há problema algum. A questão toda é quando nós não temos coisas novas para contar que estão conectadas às novas conquistas. Há coisas que
têm relevância e fazem bem para a alma da gente em dias atuais, em que a gente revisita o passado, perceba, sem termos perspectiva ou prospectiva de coisas que queremos conquistar, de coisas novas para poder dizer assim, olha só o que está acontecendo de novo e de bom comigo, na minha vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma transição para um ano novo, não é? Faltam aí 3 dias aí para a gente poder entrar no ano de 2025. Nós estamos na transição de mais um ano. E esse texto é um texto que nos chama a meditar sobre as promessas de Deus para a nossa vida. É um texto profundo, porque o texto está dizendo para a gente, o Senhor declara, eis que faço coisa nova. É um texto que deseja nos arrancar de um passado, de uma prisão às coisas passadas, e aqui não estou falando de coisas ruins, da gente estar lembrando coisas, ou tentar lembrar coisas ruins do passado, coisas amargas, não é nesse sentido não, porque aí é que está o problema, né? Se a gente começar a só ficar nos nutrindo de coisas ruins que aconteceram com a gente não vai trazer à memória aquilo que o profeta Jeremias fala em Lamentações, no capítulo 3, né? A gente não vai trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas ainda assim, é possível você pensar, lembrar-se de coisas boas que aconteceram com você lá atrás, grandes vitórias, grandes conquistas, e você ainda estar preso a isso sem nenhuma perspectiva de algo novo da parte de Deus acontecer para a sua vida. Por isso que o texto fala para a gente que ele nos trata de uma esperança para que a gente avance para a novidade daquilo que Deus deseja fazer na nossa existência. Em tempos de incertezas e desafios como esses que eu e você estamos vivendo, e em qualquer segmento da nossa vida, você é desafiado sobre a sua saúde, você é desafiado sobre as suas finanças, você continuará a ser desafiado para o próximo ano sobre questões que envolvem relacionamentos. Então, nós precisamos entender, à luz do texto sagrado, que o que Deus está mostrando para o seu povo, para o povo de Israel no passado, é quem sempre conduziu eles, a história deles, quem sempre trabalhou tudo isso e conspirou para que eles fossem preservados, guardados e fossem vitoriosos diante de todas as lutas, todos os embates que eles viveram, o próprio Deus. E aí eu queria trazer para você, como tema da nossa meditação nessa manhã, a seguinte abordagem temática: vivendo o novo de Deus para o novo ano. Vivendo o novo de Deus para o novo ano. Por quê? Porque nós precisamos entender que não fomos chamados para viver apenas de um passado, mesmo que esse passado tenha sido glorioso, mesmo que esse passado você possa revisitá-lo e ter prazer nele, dizer, olha como Deus foi bom comigo naquele tempo, como Deus me fez ser grande na sua obra, como Deus me usou nesse cenário na vida de determinadas pessoas, na minha igreja. Quando a gente olha para os versos 14 e 15 desse texto, eu releio para os irmãos, o texto diz assim para a gente, versos 14 e 15, assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, olha o que diz o texto, enviarei inimigos contra a Babilônia, e de todos os que lá estão farei embarcar como fugitivos. Quem são esses? Os babilônios, os caldeus, né? A mesma coisa, nos navios com os quais se vangloriavam. Irmãos, olha o que é que diz o verso 15, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Nesses dois primeiros versos, esses 2 versos iniciais, o que Deus nos ensina? Deus nos ensina que Ele se auto-revela, Ele se auto-apresenta como o Redentor de Israel. Como aquele que não só vai prover o escape para o seu povo, mas aquele que ama o seu povo a fim de redimi-lo. E este poder de Deus, perceba, não é só um poder de Deus revelado na história, não é um poder de Deus histórico,
porque esse poder de Deus, ele foi revelado àquele povo no passado, e ao longo das eras, ao longo dos séculos, até hoje, esse poder se revela para com a sua vida e para com a minha vida. Eu gosto muito de uma expressão que um puritano, um pregador puritano do século XVII, chamado John Owen, aqueles que têm observado boas leituras sabem de quem eu estou falando. Ele diz uma coisa interessante, ele escreve sobre redenção como uma obra soberana de Deus, que vai nos transformando e transformando a nossa condição humana limitada, a nossa condição humana pecadora, a nossa condição humana pessimista, a nossa condição humana que muitas vezes se revela rebelde ao plano e à vontade de Deus. E John Owen diz que nós precisamos reconhecer que Deus nos liberta não apenas das nossas cadeias físicas, das nossas cadeias e das nossas limitações ou idiosincrasias humanas, mas Ele também nos liberta das nossas limitações emocionais e espirituais. Porque Deus, em sua soberania, irmãos, Ele conduz a história, Ele não só escreve a história, Ele conduz, Ele rege a história, mas não apenas do seu povo, de toda a criação. Todas as coisas conspiram para que o Senhor seja glorificado, para que Ele seja exaltado, mas para que o seu povo seja preservado, para que você e eu, como parte desse Israel de Deus, desse povo escolhido, exclusivo de Deus para realizar boas obras, nós possamos sempre contar com o seu braço forte nos apoiando. Isaías fala aqui a Israel em um tempo de total cativeiro, de total desolação, lembrando sempre que em meio a essa dificuldade, em meio a essa situação de crise, no meio da nação de Israel, Deus estava presente. Eu também destaco aqui uma fala do grande pregador batista, calvinista, John Piper. Piper diz uma coisa muito interessante, destaca que Deus está sempre fazendo 1000 coisas em sua vida que você não pode ver. Esses dias eu estava orando com um irmão e dizia para ele: meu irmão, eu sei que você está grato a Deus pelo livramento que você viu na sua vida, mas Deus está provendo e Deus está ministrando livramentos todos os dias na nossa vida, livramentos muitas vezes que nós nem vemos, nós nem percebemos. Deus está agindo em nosso favor. Deus está cuidando de você de uma maneira como ninguém pode cuidar. E é interessante que isso nos leva a entender que lá no passado, assim como Israel foi chamado a reconhecer a boa e benfazeja mão do Senhor operando em favor deles, desenrolando todos esses eventos, Deus hoje está convidando você e eu a percebermos, a confiarmos que Ele está no controle, mesmo diante das coisas que nos incomodam, mesmo diante das coisas que nos amedrontam, mesmo diante das coisas que estão tentando tirar o nosso fôlego, roubar a nossa respiração existencial. Por isso é que a gente precisa entender, à luz do que diz lá, Colossenses 1, 13 e 14, quando Paulo vai afirmar que Ele, o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde temos a redenção, assim como nesses 2 primeiros versos desse texto que a gente acabou de ler, de Isaías 41, Deus é o Redentor na história do seu povo, do povo de Israel. O texto aqui de Paulo aos Colossenses fala que Ele nos transporta de um império de trevas, de um império onde o pecado ele estava ali tentando nos tragar, Ele nos leva para junto do reino do seu Filho de amor, no qual temos o quê? Redenção, no qual temos o quê? Remissão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, vamos adentrar esse novo ano de 2025, mas não vamos esperar virar o ponteiro do relógio. Não vamos esperar dormir mais uma noite e passar do dia 31 para o dia 1º achando que a chave virou. E vai ser mais uma noite, como qualquer uma outra noite. O que fará a diferença é a sua disposição aqui e agora, em compreender que você precisa viver agora como alguém que foi redimido, como alguém que pode confiar em Jesus, o Filho de Deus, no qual temos redenção, para que você possa viver os sonhos de Deus, os planejamentos de Deus para o próximo ano.
Então, em primeiro lugar, entenda que Deus tem o poder redentor da história nas suas mãos. Ele tem o poder redentor da sua história de vida nas suas mãos. Mas, em segundo lugar, o texto fala aqui nos versos 16 a 19, de forma muito clara, muito tácita para nós, o seguinte: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas Ele preparou uma vereda. Diz o texto: o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá. Não foi isso que aconteceu com o povo do faraó? O exército do Egito sucumbiu, está lá até hoje. Os restos de tudo aquilo que agiu ou que foi contra o povo do Senhor, na perseguição contra o povo do Senhor. O verso 17 diz que esse exército e essa força jazem juntamente lá e jamais se levantarão, serão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí ele diz no verso 19: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Porventura, vocês não percebem isso? É o que diz o texto. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. É interessante, porque nesses versos 16 a 19, desse capítulo 43, Deus está nos chamando, inclusive, para não olhar para as coisas passadas, que foram coisas maravilhosas que Ele fez. Aqui Ele não está dizendo para o seu povo, para o povo de Israel, o seguinte: olha, não contemplem mais o pecado que vocês cometeram. Aliás, muitas foram as vezes que vocês pecaram contra mim, contra a minha santidade. Deus não está falando isso. Deus está dizendo para eles o seguinte: nem se lembrem mais da travessia do Mar Vermelho. Eu estava lá, eu protegi vocês, eu cuidei de vocês. Vocês agora precisam entender que eu estou fazendo algo novo. Às vezes nós estamos sempre fazendo das coisas gloriosas do passado, esse é um risco, né? Um marco na nossa vida. E esse marco, ele pode se tornar um ídolo. Você pode idolatrar de forma consciente ou inconsciente questões maravilhosas que Deus fez na sua vida lá atrás, e você se apega a isso, e você não tem mais nenhum tipo de perspectiva, você não tem mais nenhum tipo de desejo, você já não tem força para continuar a caminhada que Deus tem te dado nessa vida, para você ver coisas novas, grandes, maravilhosas de Deus acontecendo no seu dia a dia. Deus nos chama a esquecer essas coisas passadas e não nos ocuparmos com o que já aconteceu. Quando a gente olha lá para Filipenses 3, não é? O que é que Paulo diz lá no versos 13 e 14? Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas são essas? Ele não está se referindo às coisas do pecado. Faça uma exegese profunda, faça uma análise textual. Olhe o texto dentro do seu contexto. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando o seguinte: existem coisas boas na vida da gente que a gente precisa, naquele momento, não lembrar. A gente precisa pensar nas coisas que Deus tem diante de nós e para onde nós estamos indo, porque essas coisas, lembra da frase? Quem vive de passado é museu? As coisas boas que aconteceram lá atrás, elas não são existem para a gente ficar agarrado a elas. Elas existem para que quando a gente olhe para elas, elas nos impulsionem a seguir em frente e ver, e dizermos para nós mesmos: o Deus que fez isso na minha vida lá atrás, é o mesmo Deus que tem coisas novas para a minha vida daqui para frente. O que você está esperando do novo ano? Aliás, não é um ano que vai mudar a tua vida, não é um novo ano. O que você espera de novidade, de coisas novas da parte do Deus que te criou, do Deus que te ama, do Deus que te sustenta todos os dias, do Deus que abre um largo sorriso sobre a sua vida todos os dias quando você acorda? O problema é que muitas vezes nós não estamos percebendo que Deus está sorrindo para a gente, que Deus está cuidando da gente, que Deus está nos dando oportunidade, ferramentas, recursos de fazermos coisas novas com Ele, de trabalharmos em projetos novos que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Ele está nos chamando para um tempo de comunhão com Ele.
Hoje Meire não pode estar aqui porque está cuidando dos pais. Ela falava assim, cansada, um pouquinho cansada, né? Sem reclamar, faz parte da vida, mas ela dizia assim para mim: amor, eu queria ter um tempo maior de comunhão com Deus nas minhas devocionais. Agora as devocionais estão mais curtas por causa do tempo, das necessidades que eu tenho, né, de cuidar dos meus paizinhos. E aí ela lembrou de um livro do James Houston, Orando com Deus. Ela falou: lembra que foi você que me indicou esse livro? Porque esse livro, Orando com Deus, ele mostra a diferença entre orar para Deus e orar com Deus. Orar para Deus é o que a gente faz normalmente. A gente vai e olha para Deus como aquele que vamos colocar nossos pedidos, os nossos queixumes, vamos levar para Ele tudo aquilo, né, que nos pesa a alma. Ele se torna um receptáculo das situações que passamos na vida, e isso não há nenhum problema, porque Jesus disse: venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Orem, peçam a Deus, e o Pai vai ouvir vocês, não há problema nenhum. Mas essa prática, muitas vezes, exclui aquela oportunidade da gente orar com Deus. O que é orar com Deus? É desfrutar da amizade de Deus, é não somente pedir coisas para Deus, mas passar um tempo largo dizendo: Senhor, eu te adoro pelos seus atributos, pela sua justiça, pela sua santidade, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua fidelidade, porque Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus imutável. E você vai declarando e vai colocando diante de Deus aquilo, e você vai dizendo: eu te louvo porque o Senhor cuida de mim, eu te louvo porque o Senhor me dá saúde, ainda que me falte a saúde em algum momento, mas o Senhor não deixa que falte a sua companhia. A gente se lembra de Abacuque, o profeta, que no capítulo 3 ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor caminha ao meu lado. E aí a Meire fala para mim: que coisa boa a gente poder ter esse tempo de orar com Deus, falar tanta coisa para Deus sobre os seus atributos, sem pedir nada, e depois se silenciar e ouvir a voz do Espírito Santo trabalhando com a gente. A gente precisa entender, e esses versos 16 a 19 nos ensinam, que Deus está fazendo algo novo no meio da nossa desolação, no meio da nossa crise, no meio da nossa dor, no meio da nossa falta de perspectiva, porque Ele está com a gente. Esse verso 16 a 19 nos chama a esquecer dessas coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós. Jonathan Edwards diz uma coisa muito interessante: o cristão deve viver pela fé em algo sobre-humano, porque há uma nova vida proposta por Deus para o cristão todos os dias. Todos os dias. É como um tesouro imensurável que está diante de você, está disponível para você. Mas muitas vezes a nossa impaciência, muitas vezes a nossa desobediência, muitas vezes a nossa vontade de vivermos de acordo com a nossa própria vontade, por sermos independentes, por acharmos que somos donos do nosso nariz, porque pagamos as nossas contas, nos esquecemos que Deus nos chama para caminhar com Ele. Por isso a gente tem que pedir todos os dias que Deus renove a nossa mente, assim como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a ver o futuro, a olhar para o futuro com esperança, irmãos, com santa expectativa. Olhar para trás e ver coisas maravilhosas que Deus fez por nós, amém, aleluia, glória a Deus, coisa boa. Mas nós precisamos olhar para o que vem agora diante de nós e saber que o que nos aguarda tem a bênção do Senhor, tem a provisão do Senhor, tem o desafio do Senhor de colocarmos as mãos com Ele nos projetos que Ele tem para nós. É por isso que nesse texto Deus lembra a Israel dos seus feitos passados. Ele fala sobre o Mar Vermelho, para agora fazer uma promessa de algo novo. Eu tenho lido um livro de um autor chamado G.A. Carson. Ele fala uma coisa interessante.
Quando eu estava preparando o sermão essa semana, os 2 sermões, né, que eu vou pregar, estou pregando hoje, que vou pregar no dia 31, eu estava lendo o Kerson, e ele destaca que a recordação dos atos de Deus deve impulsionar-nos a confiar em suas novas obras, no que Ele está fazendo de novo. E a gente não deve se prender às coisas antigas, especialmente quando essas coisas antigas, aí sim, querem trazer algum tipo de tristeza, algum tipo de desespero. E aí, como é que a gente aplica isso? Olhando para aquilo que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, verso 22 a 24, quando ele diz assim, quando ele nos instrui, né, a nos despojarmos do velho homem, a renovarmos no espírito da mente, ao entrarmos nesse novo ano entregando as nossas ansiedades passadas. E aí a gente vai abraçar com esperança, com fé, a transformação que Deus não fez apenas lá atrás na sua vida. Não é apenas o que Deus está fazendo hoje no seu coração, mas aquilo que Deus vai continuar fazendo na perspectiva que a gente tem de um novo ano. Para concluir, o verso 20 e 21 desse texto nos declara assim, olha o que é que Deus está falando ao seu povo, ele diz assim, os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhos das avestruzes, porque porei água no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim. Qual o propósito da formação desse povo que Deus resgatou, que Deus redimiu, que Deus formou para ele? Diz o texto, para celebrar o meu louvor. Esse terceiro ponto aqui nos mostra que a gente precisa esperar coisas novas de Deus para a nossa vida nesse novo ano, justamente tendo por base a providência de Deus. E não foi só a providência de Deus em toda a ordem da criação, como ele fala aqui, ele vai citar a criação, né? Mas também nessa nova criação que ele faz em favor do seu povo, faz em favor do homem, porque Deus promete até fazer o quê? Diz o texto aqui, rios, trazer rios ao deserto e fazer florescer vida aonde não há vida. E aí essa imagem que vai se formando na sua e na minha cabeça, né? Imagina isso, fazer florescer a vida onde não há vida, lá em meio ao ermo, em meio ao deserto. Essa imagem poderosa aponta para o fato da providência contínua de Deus na sua e na minha jornada. Eu gosto muito de 1 de Pedro, quando lá no capítulo 1 dessa primeira epístola, Pedro fala para a gente, né, que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui. Ou seja, esse mundo no qual estamos não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. A gente não pode se prender, a gente não pode se agarrar às coisas dessa vida. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira nação identitária está no céu com o Senhor. Está com Ele. E Deus, em sua graça, irmãos, Ele deseja fazer coisas novas todos os dias na sua e na minha vida. Por isso que Ele diz aqui no texto, eis que faço coisa nova. Ou seja, essa é uma promessa para mim e para você, onde há sempre o quê? Há sempre renovação da parte de Deus para nós. Há sempre restauração de Deus para a gente. Eu estava lendo também esses dias um outro livrinho do reverendo Augusto Nicodemos, e que eu anotei aqui que ele afirma que nós precisamos viver diante de um Deus que não muda, mas vivemos com total confiança nesse Deus. Não podemos apenas dizer, da boca para fora, Deus é imutável, Deus é poderoso, Deus é aquele que realiza grandes coisas pelo seu povo, Deus é aquele que me redimiu da morte, do inferno, da condenação, do pecado. Se eu não tenho tido o prazer de viver isso, se isso não tem sido uma realidade diária na minha vida, porque Deus está trazendo sempre para você e para mim coisas novas à nossa existência.
E aí é que vem um grande desafio. Nosso grande desafio é nós estarmos atentos ao que Deus deseja fazer. Por isso que o texto bíblico aqui fala para a gente. Olha o que é que diz o versículo 19. Diz o Senhor: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, vocês ainda não perceberam? Nós estamos atentos a uma notificação de celular. O celular tocou, deu aquele sinalzinho, a gente vai olhar, vai conferir. Eu percebi, estou ligado. Alguém está fazendo obra na nossa casa, a gente está ligado no que está sendo feito. A gente tem um desafio de estudar para uma prova, a gente está ali ligado, há uma percepção aguçada da gente em relação ao cumprimento daquela tarefa que tem por objetivo levar a gente ao estado de promoção. Às vezes, temos até uma percepção aguçada, estamos percebendo o que Deus está fazendo na vida do outro, mas não entendemos e julgamos o outro. E o pior de tudo, muitas vezes estamos percebendo não é o que Deus está fazendo na vida do outro nem na nossa vida, a gente está ligado no que está acontecendo na vida do outro, porque a gente está bisbilhotando a vida alheia, porque nós estamos percebendo os movimentos na vida do próximo, mas não nos damos conta de que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida e qual o nível de relacionamento que temos tido com o Senhor. De uma forma prática, quando estamos atentos àquilo que Deus está fazendo, como está fazendo para o seu povo, Ele nos conclama, nos convida a termos essa percepção sobre a sua ordem de grandeza. Nós não brincamos com Deus, nós não zombamos de Deus, porque mesmo como crentes, filhos de Deus, povo de Deus, nós podemos zombar do Senhor, por não estarmos ligados naquilo que Deus está fazendo e deseja realizar através de nós e na nossa própria existência. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu e você somos lembrados de que se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas já se foram, as antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, querida igreja, vamos deixar que a verdade dessa nova identidade que temos com o Senhor, através de Cristo Jesus. Vamos deixar também de lado as coisas que estamos valorizando e que não têm nenhuma aplicação, não tem nenhuma relação, nenhuma conexão com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos deixar de lado toda a nossa religiosidade vã. Vamos deixar de lado toda a hipocrisia que vai sendo gerada dentro da gente, que a gente precisa fazer uma faxina na nossa alma. Tem gente que vai chegando no final do ano, peraí, deixa eu ver o que é que eu vou destacar aqui das coisas de casa para poder remover aqui de casa e doar, jogar fora, né? A gente precisa fazer uma faxina na nossa alma também, irmãos, porque à medida que a gente reflete sobre essa verdade do Senhor, das coisas novas que Deus faz, nós somos chamados a viver na esperança e confiança em Jesus. Nós somos realmente pessoas que passam a descansar na obra redentora do Senhor na cruz por nós, na sua capacidade de trazer novidade e provisão em meio a todo esse mundo desolado, esse mundo desconectado de Deus, esse mundo charfundado no pecado, esse mundo que não está nem aí para Ele, sabe? Nós começamos a perceber aquilo que Paulo fala lá em Hebreus, no capítulo 13, eu digo Paulo porque eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, tá? Está escrito lá, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu queria convidar cada um de vocês essa noite, essa manhã, para que a gente pudesse meditar um pouquinho nisso, que a gente pudesse levar para casa, né? Degustando isso durante o dia de hoje, durante essa semana. Eu queria convidar você a iniciar esse novo ano com um coração expectante, um coração confiante, ciente de que o Deus que faz todas essas coisas novas, como fez com o seu povo no passado, é o mesmo Deus que continua em Jesus Cristo fazendo coisas novas para a nossa vida e norteando, cuidando, andando com a gente. O Deus que
nos chama a vivermos cada dia com o testemunho da sua graça. Um Deus que nos chama para não apenas sermos transformados, mas saia daqui com uma certeza: Deus não te chamou apenas para ser alguém transformado, mas alguém que nas suas mãos será um poderoso agente de transformação. Deus te chama para ver as coisas novas que Ele não está fazendo, ou que vai fazer daqui. Ele já está atuando na sua vida. Ele está agindo agora no teu coração. Entre o novo ano com maior disposição de se conectar ao Senhor, em nome de Jesus, em ver Deus trabalhando, né, como o olheiro lá de Jeremias 18, pegando ali o vaso, o barro, reconstruindo, Deus chamando para projetos como assim, intencionalmente, né? Minha intenção esse novo ano é perdoar quem precisa ser perdoado. É amar mais quem precisa ser amado. É abandonar o meu orgulho, abandonar as minhas vaidades pessoais, porque eu creio que Deus está fazendo algo novo agora na minha vida. Deus está me moldando. Deus está trocando essas vestes de tristeza, de angústia, de medo, de incerteza, está trazendo veste de segurança, de alegria, de vitória na pessoa de Jesus, vontade de proclamar, de evangelizar, de levar a palavra a outros também. Vamos orar ao Senhor? Mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça.